Olá a todos! Mais uma vez estamos reunidos neste início de semana para mais uma conversa, um bate-papo, uma leitura edificante, unindo os nossos corações no mesmo ideal, tentando driblar todos esses acontecimentos dos quais estamos envolvidos, essas dificuldades de podermos estar juntos, de sairmos como nós gostaríamos. Então essa é uma forma do GEDEM muito abençoada, digamos assim, de podermos tirar um tempinho e nos unirmos em prece, em leituras, para que a gente possa ser ainda mais sustentado por essa espiritualidade maravilhosa. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, do qual nós sempre estávamos acostumados a nos encontrar, não é mesmo? Mas essas facilidades da internet têm nos ajudado bastante a amenizar essa falta que sentimos uns dos outros, da casa, nossa abençoada casa, das palestras, dos passes. Mas temos certeza que não estamos sem receber os passes, porque cada palestra, cada leitura que fazemos, a espiritualidade se encontra perto de nós e aí ela vai atuando e vai nos tratando na medida do nosso merecimento, das nossas necessidades. Então, antes de começarmos a leitura, eu peço a todos, mais uma vez, que não esqueçam a água, tão importante, né? Essa água que é mais do que uma água, ela é a medicação necessária, que vai tornar o nosso corpo físico e espiritual mais fortalecido. Então pode ser uma garrafinha, pode ser uma jarra, pode ser um copo, isso tanto faz. Mas o importante é que tenhamos todas as segundas-feiras e em todas as palestras, em todas as leituras, a água como nossa companhia, para que a espiritualidade nela possa colocar aquilo que for necessário. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, o livro é Jesus no Lar e a leitura é a leitura 24, página 97, Sinais da Renovação. Então, como eu já disse, eu gosto muito desse livro porque é Jesus, né, que dando os seus exemplos, nos ensinando aos apóstolos, né, sempre com aquela sua mansuetude, com aquele seu jeito especial. Então, aqui diz o seguinte: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Eu até achei bastante apropriada essa leitura, porque sinais da renovação. Eu acho que é o que todo mundo está esperando, não é mesmo? A renovação do planeta, a renovação dos homens, a renovação dos sentimentos. Eu acho que é para isso que nós estamos lutando diuturnamente, para combater os nossos males, as nossas mazelas e tentar ser um ser melhor. Então, Jesus, ele diz que quando o reino divino estiver à porta dos homens, a alma do mundo estará renovada. É verdade, né? Porque por enquanto o reino divino está tão distante de nós, não é verdade? Eu não digo de nós, que já conhecemos a doutrina e que nos esforçamos para melhorar, mas da humanidade, digamos assim. Por isso que o mundo está como está. O mais poderoso, diz Jesus, não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior
até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão no coração das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge do intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Eu vou dar só uma paradinha aqui para falar um pouquinho sobre a grandeza desses parágrafos todos, em que Jesus cita, né, aquele homem de bem do Evangelho. Aí eu fico perguntando, meu Deus, quando isso vai acontecer? Como os valores na Terra estão distorcidos. Se nós formos ver, os mais eloquentes, como ele diz aqui, são os que mais mentem, são os que mais enganam. O vencedor ainda aqui na Terra é aquele que opta pela guerra, sim, e que deseja o extermínio do seu inimigo. Jamais é pensado na hipótese de um reconciliamento, de um diálogo, porque o homem ainda está tão orgulhoso, tão vaidoso, tão cheio de si, que ele não se importa com nada disso. Ele quer guerrear e exterminar o inimigo com morte de sangue. De sangue. Ainda estamos num mundo, num planeta, e que, infelizmente, a maioria pensa dessa forma. Por isso que no começo eu disse que o reino divino ainda está muito longe das nossas portas. Porque Jesus afirma que quando estiver, aí o mundo estará renovado. Nós estamos a caminho de, mas ainda nos falta muito. O mais nobre não será aquele que tiver mais títulos, mas aquele que acumular créditos de amor no coração das mães, dos idosos, das crianças, dos enfermos. Então, se nós formos parar para pensar como
nós ainda estamos um pouco distante desses valores. Por isso que muita gente fala, puxa vida, os valores estão todos inversos, né? O que é mal acabou ficando bom, as pessoas querem, e o que é bem acabou ficando distante do homem da terra. Porque os interesses imediatistas e materialistas são tão ainda arraigados no ser que ele faz qualquer coisa para obtê-los. O mais respeitável, como ele diz, não é o que tiver mais dinheiro, mais ouro, mas aquele que tiver o melhor coração. E isso a gente, muitos, né, de nós, vai perceber no desencarne. Como aquela rainha que diz o Evangelho, que tinha muitos bens, muitos tesouros, e que quando ela desencarnou, ela percebeu os seus empregados, os seus súditos, lhe esperando para poder lhe ajudar. E ela falou, mas como, né? Como que pode? Eu que tinha tanto poder, tanto nome, tantas glórias. Só depois que ela entendeu que esses bens materiais não serviram para colocá-la num bom lugar após o desencarne. Porque o verdadeiro cristão, aquele espírito que terá realmente aquela tranquilidade interior, é aquele que fez o bem, é aquele que desenvolveu o seu lado amoroso, é aquele que pensou no seu próximo, é aquele que tentou, pelo menos, fazer o melhor da sua vida e da vida dos seus semelhantes, sem prejudicar ninguém, sem subir no patamar da fama, aniquilando muitas vezes o seu irmão em caminhada. Então, se nós formos parar e observar tudo isso, pense, a Terra não está inundada de pessoas assim, de criaturas que ainda estão distante destas portas divinas, digamos assim? Por quê? É mais fácil passarmos pela porta larga do que pela porta estreita. Passar pela porta estreita exigirá de nós muita mudança. E toda mudança faz uma bagunça danada no nosso ego, no nosso eu, na nossa mente, na nossa vaidade. Então nós preferimos continuar com o nosso nariz em pé, mandando, falando, exigindo, do que dar uma parada e se olhar para dentro de si. Como é difícil. Mas nesses tempos de pandemia, isso está sendo feito por muitas criaturas. Porque, de uma certa forma, esse acontecimento veio nos trazer mais perto de nós. Então, aquele que se achava autossuficiente precisa do próximo. Não é tão autossuficiente assim. Ele precisa daquele que vem entregar mercadoria na sua casa, daquele que vem entregar medicamento. Não é? Nós estamos no nosso resguardo, que não nos dá uma liberdade como sempre acontecia. Mas muitas pessoas, mesmo assim, gente, ainda continua com a sua empáfia, com a sua arrogância, com o seu egoísmo, com o seu orgulho. Mas aí nós não podemos fazer nada. É a escolha de cada um. Tem gente que fala assim para mim, mas Alda, eu conheço pessoas que essa pandemia, esse acontecimento todo não fez nada com ela não mudou. Mas isso não importa, gente.
O que importa é se você mudou. Nós não temos a ver com o outro. Nós estimamos que o outro entenda, que o outro veja o lado bom de tudo isso, que ele consiga se interiorizar, que ele consiga se ver, se analisar, modificar. A gente estima, mas se ele não fizer isso, nós não podemos fazer nada. Nós temos que fazer por nós, isso sim. Então não importa o outro. Jesus já falava, quem tiver olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. Por que ele falava isso? Porque nem todos teriam olhos de ver. Então, nós temos que olhar para nós e não para o outro. O outro é problema dele. Nós somos problema nosso. E Jesus, ele diz que também o santo não será o que se isolar em altares supremo de orgulho espiritual, evitando contato com aqueles que padecem. Não, o mais santo não será esse, mas aquele que for em busca do infortúnio. Daquele, e eu repito, essa é uma época propícia para isso, não é? De deixar o nosso coração mais leve, mais solidário. Então, esse é o momento de que, se nós nunca havíamos pensado ou feito, de fazer. De não temer, mas ter os olhos de ver, como disse Jesus, e perceber o sofrimento do nosso próximo, seja ele quem for. Alguém na rua, uma amiga, alguém num banco, alguém pedindo numa praça. É o momento de nós nos solidarizarmos e tentarmos pôr em prática esse amor que nós temos no nosso coração e ajudar, sem temer, sem ficar pensando, mas será, eu vou lá, vou me contaminar, vou isso, vou aquilo. Não. Vamos usar todo o nosso sentimento bom, toda a nossa boa vontade. Já é um bom começo para nós começarmos a trabalhar esse lado amoroso dentro de nós. Nós não vamos ser os mais santos, porque santo está bem distante, né? De nós. Mas nós já vamos ter atitudes santificadas, atitudes boas, atitudes benevolentes, digamos assim, que vai nos fazer um bem muito grande. Ele diz também que o mais puro não será aquele que foge do intercâmbio dos maus e dos criminosos. Isso é difícil, hein, gente? Pensa bem. Mas aquele que mergulha-se no lodo para salvar os irmãos decaídos. Existem pessoas que fazem isso hoje? Existe. Tudo isso que Jesus está dizendo não é impossível no nosso planeta. Muitas pessoas fazem isso, visitam cárceres, visitam locais até de alta periculosidade em favelas, pessoas que se arriscam, pessoas que levam remédios, levam alimentos, levam palavra, levam consolo. Existe, né? Existe aquelas pessoas que ajudam sem o menor transtorno, mas a maioria, como diz aqui Jesus, está distante disso. Ainda pensa somente em si, porque o nosso mundo ainda é muito materialista. Mas, como o título diz, sinais de renovação, nós não vamos perder a fé nem a esperança de que estamos a caminho de grandes mudanças. Porque estamos, viu, gente? Estamos. Não vamos olhar somente os noticiários ruins, porque agora a pandemia não é só desse vírus, do Covid, mas a pandemia está sendo uma pandemia de pouca esperança, de ódios, de discursos que não levam a nada,
de tristezas, de desalentos. Meu Deus, a gente sabe que também existe em meio a tudo isso o lado bom, mas nós insistimos em ficar no lado ruim da coisa, tornando o nosso dia a dia pior, os nossos sentimentos mais enfraquecidos, abrindo as portas para a depressão, para a falta de ânimo, para a desesperança. E aí? O que nós vamos ganhar com isso? Nada. Nada. Vamos olhar o lado bom que muitas vezes toda essa tragédia nos traz. Porque tem o lado bom. Eu disse, para nós. Não vamos olhar para o vizinho. Ah, mas meu vizinho não está conseguindo, fulano não está... Não estou falando do outro, estou falando de nós. O que nós aprendemos durante esse tempo. O que é que foi bom? O que é que despertou em nós tudo isso? Para sermos o melhor, o mais santo, o mais honesto, o mais respeitável, dentro dos ditames certos do Cristo, não aquele que tem mais louros, que tem mais dinheiro, que tem com os valores invertidos, não, com os valores certos. Aqui ele continua e diz: o amigo divino, ele pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora. Em pleno coração da natureza, ele fez um longo intervalo e depois continuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestade de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos construirá a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Que emocionante. Que emocionante. É difícil a gente ler um trecho desse livro e não se emocionar. Imaginando o mestre, naquela calmaria da noite, conversando com os apóstolos e ensinando essas lições de bem viver. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa e lá fora, na tipidez da noite suave, as estrelas fungentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que essa era não seja tão distante assim. Fiquei emocionada. Estamos começando. E todo mundo está percebendo que nós estamos entrando num momento muito especial nas nossas vidas. Ninguém sairá igual. Esse momento será um momento do qual nós contaremos aos filhos, aos netos, se Deus permitir, aos bisnetos. Esse momento que nós pedimos para reencarnar e para passar vai ficar marcado na história das nossas vidas e na história de toda a vida. Então é um privilégio muito grande passarmos por tudo o que estamos passando.
mais ainda, sermos vencedores de nós mesmos. Sermos esses seres que passam toda essa alegria, toda essa transformação, toda essa bondade, todo esse amor, porque se nós quisermos, nós podemos transformar o mundo. Como eu disse, não é o outro, mas é a partir de nós. Eu, por minha vez, estou sentindo mudanças incríveis acontecerem ultimamente. Na minha personalidade, no meu emocional, na minha casa, no contato com os meus filhos, com os meus netos, coisas que, claro, não seria interessante nem citar, e até porque seria muito longo. Mas está acontecendo uma transformação, porque o mundo está se transformando. Então nós somos privilegiados por passarmos por esta época. E vamos fazer que nem os apóstolos. Todas as vezes que nos sentirmos desiludidos, perguntar a Jesus, não é? Para que Ele nos fale na alma o que nós devemos fazer, em que nós devemos mudar para sermos merecedores dessa transformação que se avizinha de nós, para que esses sinais da renovação já comecem a aparecer dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares e, portanto, dentro dos nossos corações. Nós estamos nesta época de renovação. E os sinais são de várias maneiras. Até essa pandemia é um sinal. Ah, mas é uma coisa tão ruim, tão negativa. Não é. Não é. Ela é necessária. Amarga? Pode ser. Todo remédio bom não é fácil de se sorver. Geralmente ele é amargo. Mas ele cura. Ele cura. E isso que é o importante, sermos curados de todas essas mazelas, de todos esses vícios que nós trazemos de longos tempos, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de soberba. E enquanto nós continuarmos assim, no mundo, no nosso mundo interior em primeiro lugar, porque o nosso mundo interior, ele põe para fora, né, para o exterior, aquilo que nós somos no interior. Então, enquanto nós não tivermos tudo isso bem resolvido dentro de nós, nós não vamos conseguir dar mais um passo na evolução. E ela está aí, chamando a gente, venha, está na hora da grande mudança. Então, que a gente possa continuar trabalhando, imaginando Jesus sentado ao nosso lado. Por que não? No silêncio da noite, olhando as estrelas, vamos pedir a Ele para que nos ajude, para que nós tenhamos olhos de ver o que é que se passa conosco e o que é que nós podemos modificar, ser melhor e contribuir para esse novo período que está chegando, onde a Terra será um mundo regenerado, onde seremos mais amigos, mais solícitos, mais amáveis, mais fraternos, mais bondosos, mais pacientes, mais mansos, mais prudentes. E não é bom? Então fica aqui esse recado, pessoal. Esse recado lindo de Jesus a todos nós. Esses sinais de renovação. Que tenham todos paz em seus corações no decurso de toda esta semana, com vibrações positivas, e que esta lição possa ficar bem gravado no fundinho do coração. E todas as vezes que pensemos em reclamar, vamos lembrar desta lição e agradecer por tamanha oportunidade.
E agora eu convido a todos a fechar os olhos. A cena que me vem é Maria, nossa doce Maria Santíssima, abraçando o mundo, o planeta Terra, e das suas mãozinhas emanando muita luz, muita esperança, muita bondade. E ela dizendo para que nós não tenhamos medo, que ela estará sempre, como mãe bondosa que é, ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e nos incentivando nesta tão difícil, mas possível caminhada para o bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogue por nós, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Uma linda semana a todos, cheio de paz, cheio de amor, de muitas vibrações positivas. Até!